Certo, então, estamos gravando, bom dia, hoje é dia 24 de outubro, já está acabando o ano, né? E hoje vamos dar início à letra B do capítulo 7, né, sobre as psicoses, que é formalização, intuição e suas relações com o limite e o excesso. Tem gente querendo entrar, então deixa eu colocar aqui, aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Então, tem um jeito de dar zoom também, é o zoom que eu geralmente faço. 110. Aqui, deixa entrar também mais gente. Permitir. Então, a Carolina entrou também. Pessoal, antes da gente dar início, né, vocês têm alguma questão? Antes de começar, querem retomar alguma parte do item A, do capítulo 7? Vamos ver aqui, vocês. Não, Laura, Alexandre, Laurence, tá? Podemos dar início então à letra B? Então Sim, vamos por lá. mim podemos dar início. Tá. Então vamos lá, aqui, aqui ó, virando. Isso. Harmonização, intuição e suas relações com o limite e o excesso. Então, aqui tem a falta do objeto ou objeto como falta se articulam essencialmente à formalização e à intuição. Deixa eu deixar entrar aqui mais gente. Ao limite e ao excesso. Na seguinte citação de uma questão preliminar, Lacan introduz esses mesmos temas, né? Então aqui temos uma nota número 1, né? Que é nas ciências mais formalizadas da atualidade, como a matemática, a intuição, não deixa de ter um lugar ao lado da formalização ou axiomatização dessas disciplinas. Então, aqui é importante porque o Alfredo vai continuar trabalhando esse conceito, a intuição, tá? Para a gente poder pensar. Assim como existe a teoria intuitiva dos conjuntos, também é preciso reconhecer que nas geometrias não euclidianas a intuição participa e que na geometria euclidiana a mais profunda abstração e formalização também estão presentes. Então, esse é um tema que vai continuar aqui, tá? Nesse trabalho da letra B, a respeito da intuição. Então, aqui a gente tem um trecho, né? Uma citação de uma questão preliminar. Aqui, eu não esqueci de colocar. Pronto. Então, será possível situarmos os pontos geométricos do esquema R num esquema da estrutura do sujeito ao término do processo psicótico? É o que tentamos no esquema I apresentado adiante. Sem dúvida, esse esquema participa do exagero a que se obriga toda formalização que quer apresentar-se no intuitivo. Aqui está na edição da Zahar, página 577. Então vamos lá. Um certo excesso é inevitável sempre que se tente apresentar à intuição a formalização do processo psicótico. Lacan, além de justificar a utilização de um esquema para explicar suas concepções, apresenta o problema da relação entre a formalização e a intuição na psicose. Só um adendo aqui, na última quinta-feira, né, estive lá na USP e teve um evento de psicanálise lógica, muito interessante também. Alguns matemáticos falaram sobre a importância e os limites da formalização, da matematização. Quem quiser ir lá, né, eu passei para vocês no grupo, né, o link, e daí vocês podem assistir. Tudo que, então, fim de adendo aqui, então tudo que segue em relação à distinção entre intervalo e psicose, a constituição da realidade normal, a extração do objeto A, etc., se articula com a relação entre a formalização e a intuição. Então, aqui o Alfredo está trabalhando, né,
no lastro aqui do que Lacan trouxe, a importância sobre esse binômio aqui, que está utilizando enquanto binômio, formalização e intuição. Então, retomando para esse fim de uma questão preliminar, em relação ao esquema I, Lacan vai afirmar o seguinte: isso quer dizer que a distorção que ele manifesta entre as funções aí identificadas pelas letras transpostas do esquema R só pode ser apreciada em seu uso de retomada dialética. Apenas apontamos aqui na dupla curva da hipérbole que ele desenha, exceto pelo deslizamento dessas duas curvas ao longo de uma das setas diretrizes de sua assíntota. O vínculo tornado sensível na dupla assíntota que une o eu delirante ao outro divino, de sua divergência imaginária no espaço e no tempo com a convergência ideal de sua conjunção. Aqui, né, nesse trecho de uma questão preliminar, o Lacan está apresentando, né, algumas falando do esquema I, basicamente, ele está trazendo o esquema I, está apresentando o esquema I, está apresentando as formas do esquema I, a respeito da hipérbole, das assíntotas. Quem não leu e quem não tem muita familiaridade com o esquema I, vai ler isso aqui e não vai entender nada, né? E está falando do caso Schreber. Então vamos lá. Então por isso que nessa letra vai ser apresentado aqui mais para frente, vocês vão ver, né, as assíntotas aqui é basicamente como que está sendo apresentado essa distorção do esquema R. Aqui a gente tem o esquema I, né? E algumas formas de tentar formalizar matematicamente a partir disso, tá? Deixa o pessoal entrar. Mais uma pessoa querendo entrar. Então, basicamente, vamos lá. Então, aqui, Lacan sustenta que há uma distorção na transformação do esquema R no esquema I. Tal distorção que, nessas elaborações, foi elevada à categoria de ser o que articula, associa e distingue o campo do intervalo e o campo da holófrase. É apresentada no esquema I, mediante a introdução da hipérbole e da assíntota. São duas formas geométricas, tá? A hipérbole é uma curva. A hipérbole é uma curva aberta em dois ramos, com dois eixos de simetria ortogonais. Aqui para vocês perceberem. Reparem que a hipérbole está falando exatamente dessas curvas aqui, tá? Diferente do esquema R. Então, no esquema R, tá? Aqui, o esquema R, a gente está falando de dois ternários, dois triângulos, né? Então, temos diferenças das formas geométricas aqui. Então, a hipérbole é uma curva aberta em dois ramos, com dois eixos de simetria ortogonais. Pode ser definida como o lugar geométrico de todos os pontos cuja diferença da distância para dois pontos, os focos, é constante. A hipérbole tem duas assíntotas. Então, olha, vocês estão conseguindo identificar? Isso aqui é o esquema I é uma hipérbole com duas assíntotas, tá? Duas assíntotas. Temos o eixo conjugado, tanto os eixos conjugados quanto as curvas de ambos os ramos são infinitos. Então, é que a gente vai percebendo que no esquema, no esquema I, tá aqui, no esquema I, acho que é melhor aqui, né? Vamos ver se vai para onde, ó, aqui, ó. São duas, né? São duas assíntotas que tendem ao infinito, né?
reparem que elas não têm os limites do esquema R, né? Sendo dois ternários, dois triângulos, né? A gente está falando que é fechado. No esquema I, não. Então, tanto os eixos conjugados quanto as curvas de ambos os ramos são infinitos. A assíntota é uma linha reta a qual o ramo infinito de uma curva se aproxima, mas nunca chega a tocá-la, e que pode ser considerada como tangente dessa curva no infinito. A curva e sua assíntota se aproximam cada vez mais, mas nunca se encontram, exceto no infinito. Uma relação assintótica pode existir entre curvas com ramos infinitos ou entre uma curva tal, hipérbole, e uma linha reta. Aqui está um esquema das mesmas. Então, aqui, ó, aqui a gente vai ter, ó, ramo de la hipérbola, tá? Temos a assíntota, né? Elas nunca vão se tocar, né? Exceto no infinito, que é dito, né? Temos aqui os eixos, né? O eixo cartesiano aqui, ó, né? O eixo Y, o eixo X, né? Então, o eixo transversal, colocado aqui, o eixo conjugado, tá? Isso aqui é um exemplo né, de uma assíntota, de uma hipérbole. A etimologia de cada um desses termos é muito interessante e é conveniente tê-la em mente ao conceber a clínica da falta de limite. Olha que interessante. Está chamando como clínica. Primeiro a gente tem a clínica do objeto, ou clínica da extração do objeto, em contraposição a uma outra clínica, que é a clínica da não extração do objeto, ele acabou de dar um outro sinônimo, a clínica da falta de limite. Tá? Então, estou falando da psicose, a clínica da falta de limite, Marco Aurélio. Hipérbole, dois pontos. Do grego, hipérbole significa excesso. Assíntota do grego é privatio, sim, com pipto, queda, ou seja, significa sem queda. Tá? Excesso e sem queda. Ambos indicam a falta de limite e o excesso. Afirmou-se que na construção do esquema I, Lacan inscreve uma transformação do esquema R, que chama de distorção, onde não apenas utiliza os dois elementos geométricos recém-descritos, um dos quais, a assíntota, não escapou à intuição freudiana na análise da autobiografia do presidente Schreber, mas também introduz toda uma série de transformações, como se observa no esquema I. Então, esse é o que é o esquema, né, a formalização para tentar pensar o caso do presidente Schroeder. Né? Então, uma distorção topológica a partir do esquema R. Então, aqui a gente tem vários elementos, né? A gente vai ter aqui, né, aonde haveria dois ternários, né, o triângulo inferior e superior, né, o triângulo simbólico, imaginário. Sobre o ternário simbólico, a gente teria o quadrângulo da realidade. A gente tem várias transformações, né? Aqui vamos ter as assíntotas, né? Então, o futuro da criatura é deixada ao manto do Criador, gozo transexualista, criaturas da palavra, imagem da criatura, onde se mantém o credo, né? E posso aumentar. Vamos passar a 125. Tá um pouco melhor, tá? Então, esse aqui né, em formato de esquema, né? Esquema I, para pensar o caso de Schreber. Né? E sempre reparem que é a partir do esquema L. Então, para poder compreender o que implica a distorção e a torção, então é importante lembrar aqui da torção,
Porque topologicamente isso vai ser um tema importante, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar na banda de Möbius, ele até continua, ou melhor dizendo, uma semitorção, né? Porque uma banda de Möbius tem uma semitorção, se você torcer mais uma vez, ela se transforma em outra forma. E as apresentações do esquema R para o I, é preciso primeiro realizar uma série de considerações sobre questões de geometria euclidiana, geometria projetiva e topologia. Então, aqui, a partir desse momento, o Alfredo vai começar a introduzir mais a teoria sobre as geometrias, tá? Inclusive trazendo um histórico. Aqui se retoma o que foi colocado sobre o Crosscape, a perspectiva e a problemática da representação em perspectiva da realidade. Então, para iniciar este vasto, mas muito necessário percurso, é preciso começar considerando um famoso problema dentro do mundo da ciência, que é o que apresenta o quinto postulado de Euclides, que diz, né, Euclides, né, não à toa a gente vai chamar a geometria como círculo, quadrado, triângulo, como a geometria euclidiana, tá? Então, agora o Alfredo está apresentando uma questão aqui para pensar, né, a questão geométrica, e apresenta o quinto postulado de Euclides, né? Não à toa o quinto. Então, definições. Esse é o quinto postulado, né? Vai falar sobre definição. São retas paralelas, aquelas que, estando no mesmo plano, então no mesmo plano projetivo, e sendo prolongadas indefinidamente em ambos os sentidos, não se encontram em nenhum deles. Tá? Então, duas retas, essa é a definição de duas retas, tá? Dentro da geometria clássica, que é a chamada euclidiana. O que diz o quinto postulado? O quinto. E que, se uma reta, ao incidir sobre duas retas, faz os ângulos internos do mesmo lado menores que dois retos, as duas retas prolongadas indefinidamente se encontrarão no lado em que estão os ângulos menores que dois retos. Então, é um postulado a respeito da geometria. E aqui vamos lá, os desdobramentos para pensar sobre isso, né? Se uma reta corta outras duas, produzindo, do mesmo lado, ângulos internos menores que retos, vocês lembram o que é ângulo reto, né? Ângulo de 90 graus, né? Na prolongação dessas retas, elas se encontrarão em um ponto onde se cortarão. Se essa reta forem prolongadas nesse sentido, necessariamente se cruzarão. Por mais distante que esse encontro ocorra, as paralelas são aquelas retas que se caracterizam pelo fato de que jamais se cruzarão, por mais que sejam prolongadas. Então, aqui, a gente tem, reparem aqui, a gente tem duas definições. A primeira dizendo sobre as paralelas que nunca vão se encontrar, né? Paralelas são duas retas, né? No mesmo plano, né? Sendo prolongadas indefinidamente em ambos os sentidos e jamais vão se encontrar. E o postulado em que se uma reta, ao incidir sobre duas retas, faz os ângulos internos do mesmo lado menores que dois retos, as duas retas prolongadas indefinidamente se encontrarão no lado em que estão os ângulos menores que dois retos. Então aqui está falando, eu acho que, né, a gente não é da matemática e tal, o que a gente precisa para conseguir acompanhar o raciocínio aqui? Para tentar, porque está trazendo o quinto postulado. O quinto postulado está falando, ele traz primeiro a definição das paralelas, duas retas que nunca vão se encontrar, e depois está falando sobre o encontro, né, dessas retas, nesse quinto postulado. Então, vamos tentar acompanhar a partir disso. Né? Então, Euclides, no século III a.C., tornou-se eternamente famoso com a sua obra Os Elementos, que pela primeira vez na história encarnou a racionalidade pura nas matemáticas, especificamente no campo da geometria.
Seu texto possui grande transcendência tanto filosófica quanto na história da ciência, pois apresenta a intuição geométrica, e aqui volta, lembra que eu falei, ó, vamos lembrar disso, a intuição geométrica por meio de uma formalização lógica rigorosa. Então temos a intuição, né, e repare que então na matemática também existe esse conceito, a intuição geométrica, só que por meio de uma formalização lógica rigorosa. Durante muito tempo, foi o padrão para todo o pensamento geométrico, até épocas relativamente recentes. Só que aqui, né, a respeito do quinto postulado, o Alfredo vai dizer o seguinte: mas existe um problema. Tá? Todo o sistema funciona corretamente, exceto o quinto postulado, citado acima. Porque falta uma formalização matemática pura que justifique o que a intuição indica. Esse postulado, sendo intuitivamente evidente, é o único que escapa à formalização matemática pura em todo o sistema de Euclides. Então está dizendo que, olha, que esse quinto postulado, ele é intuitivamente coerente. É possível, os matemáticos conseguem pensar sobre isso, só que quando vai se tentar formalizar, ele é impossível. Não é possível formalizar esse quinto postulado, tá? Então a gente tem uma questão aí colocada. Então, esse postulado, sendo intuitivamente evidente, é o único que escapa à formalização matemática pura em todo o sistema. Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento desse capítulo gira em torno das relações entre formalização e intuição. Talvez seja oportuno, nesse ponto da argumentação, onde se afirma que o quinto postulado é intuitivamente evidente, fazer um comentário sobre o que se entende por intuição. Resumindo o essencial de muitas concepções sobre intuição, pode-se dizer que, em geral, ela é entendida como uma forma de conhecimento, tanto de uma realidade quanto de uma verdade, apresentadas como evidentes. Então, ele vai trazer, obviamente, o que o Alfredo está trazendo aqui é um conceito utilizado pela matemática, tá? Sobre o conceito de intuição. Então, né? Basicamente está dizendo que é uma forma de conhecimento para se pensar o conhecimento e a realidade. E que ela é uma intuição porque ela é quase auto-evidente. Então, aqui, embora, como bem afirma Mário Bunge, intuição e razão, seja impossível conceber a intuição independente do conjunto de conhecimentos sociais e particulares do sujeito cognoscente. Então, aqui está dizendo que a intuição, ela não pode ser separada, ela não pode ser colocada de forma independente do conjunto de conhecimentos sociais, tá? Então, como modo de conhecimento, caracteriza-se, então, a intuição como modo de conhecimento, caracteriza-se por ser claro, íntimo e instantâneo, operando como se o objeto estivesse à vista. Deriva etimologicamente do latim escolástico intuere, que significa olhar atentamente. Assim, é uma visão direta e imediata de uma realidade ou verdade. Então, quando a gente diz algo assim, nossa, isso aqui é um conhecimento muito intuitivo, né? Por exemplo, a gente vai falar que Lacan não é um conhecimento muito intuitivo, né? A gente vai dizer que a topologia, né, ou seja, a geometria não euclidiana, não é um conhecimento muito intuitivo. Já várias coisas como a teoria freudiana, há em vários momentos, a partir da utilização, né, de uma razão mecanicista, biologicista, a gente pode dizer que é intuitivamente, né? Um conhecimento é uma aproximação intuitiva sobre um saber, sobre uma verdade, ou sobre um conhecimento. Assim, é uma visão direta e imediata de uma realidade ou verdade. Apesar de ser uma visão, não é necessariamente percebida pelos sentidos. A intuição pode ser sensível,
dados, objetos e processos percebidos pelos sentidos, ou não sensível, de essenciais universais ou de existências metafísicas. Para a maioria dos autores, a intuição é direta, sem rodeios, imediata, sem mediação, nem mesmo de raciocínio, completa. Não toda intuição apreende completamente o objeto, mas toda intuição apreende completamente o que apreende. E adequada. Se deixa de ser adequada, deixa de ser intuição. A intuição, como modo de conhecimento, opõe-se ao pensamento discursivo, à dedução e ao conceito. Então, extraído de Vocabulário Técnico et Critique de Filosofia, do André Lalande, tá? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. É só uma referência mesmo. Então, repare que tem uma oposição à intuição. Então, ela vai ter certas características, né? Ela é sem mediação, ela é imediata, ela é completa, ela é adequada, né? E ela tem uma oposição em relação ao modo de conhecimento não intuitivo, né? Que é o pensamento discursivo, a dedução e ao conceito. Proclo, né? Proclo que vai trabalhar com esses conceitos, então, que foi um importante filósofo e matemático neoplatônico do século V da nossa era, diz em seus comentários a respeito do quinto postulado de Euclides e da falta de justificativa formal do mesmo. No caso presente, o fato de que as retas convergem quando os ângulos retos são diminuídos é certo e necessário. Por outro lado, a afirmação de que, à medida que convergem mais e mais, chegarão algum dia a se encontrar, é uma afirmação verossímil, mas não é necessária na ausência de um argumento que prove que isso é verdade sobre as linhas retas. Pois o fato de que existem algumas linhas que se aproximam indefinitivamente, mas permanecem sem se tocar, assintóticas, por mais improvável e paradoxal que pareça, também é certo e está completamente comprovado em relação à linha de outro tipo. Então, não é necessariamente verdade que, se prolongarmos indefinitivamente duas linhas que convergem, elas se cruzarão em um ponto. Proclo afirma que, dada a existência das assíntotas, sabe-se que é logicamente possível que elas se aproximem indefinidamente, mas nunca cheguem a se cruzar. Então, aqui a gente vai ter um ponto que vai entrar em choque com o quinto postulado, né, que é a existência de assíntotas. Então, apesar de que é possível abstrair, né, a partir da ideia de que duas retas paralelas que tendem a se encontrar porque os ângulos são menores que retos, não necessariamente vão se encontrar. Então, na história da matemática, muitos tentaram demonstrar que o que era intuitivo estava correto, sob uma perspectiva formal, mas nunca conseguiram. Ou seja, muitos esforços intelectuais, sem dúvida enormes, feitos por gênios dessa disciplina para provar que o quinto postulado era correto, falhavam num ponto em que todos os matemáticos incluíam, geralmente sem perceber, ao menos um elemento intuitivo. Nunca se chegou à formalização pura da demonstração do quinto postulado. Então, dizendo que, apesar de ser o quinto postulado ser um conhecimento intuitivo, não quer dizer que ele possa ser, na verdade, nunca foi possível ser formalizado. Então, no século passado, simultaneamente, vários matemáticos muito destacados, como Gauss, por exemplo, chegaram a outra conclusão transcendental. É impossível demonstrar o quinto postulado.
Então agora temos mais um elemento que é, tá, temos o quinto postulado, ele é intuitivo, mas é impossível ser demonstrado. Concluíram que, embora intuitivamente fosse verdadeiro, a demonstração matemática dessa verdade era impossível. Não apenas extremamente difícil, mas impossível. E aqui, então, o Alfredo está introduzindo, a partir da matemática e da geometria, que é colocada a partir do quinto postulado, o conceito de impossível. Gauss, que foi chamado de o príncipe da matemática, apesar de ter deixado marcas indeléveis em muitos capítulos dessa disciplina, não se atreveu a publicar tais conclusões. Nota 4. Gauss teve a coragem intelectual de criar a geometria não euclidiana, mas não a coragem moral de enfrentar a turba que o teria qualificado de louco, porque os cientistas do início do século XIX viviam sob a sombra de Kant, cuja afirmação de que não poderia haver outra geometria além da euclidiana governava o mundo intelectual. Os trabalhos de Gauss sobre a geometria não euclidiana foram encontrados entre seus papéis após sua morte. Quem o fez foi Lobachevsky, contemporâneo de Gauss. Ele, a partir da aceitação da impossibilidade de uma demonstração matemática pura do quinto postulado de Euclides, faz surgir o que será, em futuro próximo, uma nova geometria, a topologia. Então, agora se introduz a geometria não euclidiana. Então, Lobachevsky propôs o que é conhecido como a solução de Lobachevsky, que Alexandrov e colaboradores descreve da seguinte forma. Assim, as duas conclusões a que Lobachevsky chegou foram, primeiro, que o quinto postulado não pode ser provado, e segundo, que é possível desenvolver, com base em um axioma contrário, uma nova geometria completamente lógica, tão rica e perfeita quanto a de Euclides, apesar de seus resultados estarem em desacordo com a imagem intuitiva do espaço. Então aqui é muito interessante esse ponto, né? Porque ou seja, a geometria euclidiana que prevaleceu durante séculos e séculos, né? E o quinto postulado, que era um conhecimento intuitivo e que era possível aceitá-lo, mas nunca não era possível, né, e que é diferente de ser difícil, era impossível demonstrá-lo. A partir da aceitação dessa impossibilidade, desse impossível lógico-matemático, dessa lógica impossível, se estabelece um novo postulado, né, uma nova base, um novo axioma, que é um axioma contrário, e a partir disso se funda uma nova geometria. Então, na ciência, a aceitação ou estabelecimento de uma impossibilidade é sempre de uma potência criativa enorme. A ciência, ao contrário do que se supõe geralmente, caracteriza-se por estabelecer o que é impossível, pois isso é seguro para ela, enquanto o possível não é. Convém não esquecer que a ciência opera com a noção do real como impossível. Não é verdade, como às vezes se afirma, que apenas a psicanálise lacaniana faz isso. Esse impossível, como indica a citação, se funda em oposição ao intuitivo. Trata-se de um impossível lógico ou matemático que contraria a intuição espacial. Então, a topologia não, a topologia ou a geometria euclidiana, ela vai ter uma forma completamente não intuitiva do espaço, né? E quando eu estava lá no evento lá da USP, em homenagem a Newton da Costa, e é muito interessante porque um dos matemáticos, ele vai falar a respeito qual que é a função da matemática, né? E ele vai trazer um exemplo, algo como a filha dele perguntando, pai, por que eu preciso estudar trigonometria? Por que eu preciso estudar função, matrizes, né? E, e ele diz assim, porque é importante para você resolver problemas, né?
Mas ela diz, mas quando que eu vou usar isso? E ele vai dizendo que na escola se perde isso, né? Porque a matemática utilizada na escola, na verdade, é quase como só uma forma, uma pegadinha para ver se você tem uma questão, é uma pegadinha para saber se você sabe aplicar uma forma. É isso. E ele vai dizendo que a matemática, na verdade, é uma ferramenta para resolver problemas, né? E se não tiver problema, a matemática não tem função. Ela serve para resolver problemas, né? Então, assim, a função da matemática, a principal dela é quando você se depara com uma impossibilidade, né? E aí, como foi mostrado, de repente você descobre que o quinto postulado, ele não pode ser aplicado. E a gente tem um problema. E a partir desse problema surge a topologia, né? A geometria não euclidiana. Assim como, por exemplo, o, como surge a teoria da relatividade, a quântica, é sempre a partir de um problema, né? Então, a física newtoniana, de repente, você vê os limites, o impossível dela, para tratar de noções como tempo e espaço, né? Ela funciona em dimensões ou espaços menores, como a Terra, mas não em espaços como, né, o universo. Aí há problemas matemáticos, e aí a partir disso é importante, é necessário construir uma outra teoria, né? E aí a noção de impossível, na relação e articulação com a realidade, com o real, ele é posto, né? E o Alfredo bate muito nessa tecla, né? Do que a psicanálise vai trabalhar agora com por que topologia, por que pensar o real enquanto impossível lógico-matemático, e está trazendo essas bases, né? E essa base é uma base muito bem desenvolvida a partir da teoria lacaniana sobre a constituição da realidade, né, que é o esquema I e o esquema R. Tá? Enfim, eu acho que, por enquanto, ainda eu não vou concluir esse trecho, né, a letra B. A gente vai continuar ainda falando um pouco de topologia. E repare que a gente está falando só de matemática até agora, né? Mas essa é uma base fundamental para a gente conseguir avançar no esquema I, por exemplo, onde a noção de infinito, onde a noção de impossível, onde a noção de limite, né, de lei, vão estar postos. E se a gente não tiver uma noção clara sobre isso, porque são fundamentos da construção do que é a psicose para Lacan, a gente vai continuar avançando achando né, que a coisa fica a gente não vai conseguir pegar de fato o avanço lacaniano sobre a psicose, né? Sobre o discurso, a distinção entre os discursos, tá? Então, por isso que é interessante, né, que o Alfredo utiliza agora, né, ele usa o sinônimo de, de psicose agora como campo da falta de limite, né? Então, primeiro é o campo da extração do objeto, né, ou né, o campo da realidade que é a neurose, ou né, o intervalo, né, intervalo enquanto discurso, e agora a gente está falando da holófrase e da psicose, que é o campo da falta de limite. E não é uma falta de limite no sentido do senso comum intuitivo. A pessoa não tem limite, né? Há noções muito específicas sobre a legalidade da cadeia discursiva, né? O que implica não ter limite dentro, né? As implicações de não ter limite, de uma infinitização dentro de uma rede discursiva, né? Aí que está a importância disso. Enfim, é isso que eu pensei em apresentar hoje, né? Porque ainda temos mais coisas. Vocês querem que eu faça algum comentário? Não? Então a gente fica por aqui, né? Semana que vem a gente tem um próximo encontro e a gente vai dar continuidade a essa parte né, da topologia matemática. Repare que ainda a gente não chegou a falar da psicose e aprofundar a psicose, mas a gente precisa dessa base inicial, que é uma base muito, muito básica, básica no sentido muito introdutória mesmo. Tá? A gente não vai se aprofundar muito nisso, mas isso é o mínimo que a gente precisa saber. Tá bem? Pessoal, então é isso. Obrigado pela participação e até semana que vem. Vou encerrar aqui agora a gravação.